Oi, gente, meu nome é Jordana. Essa aqui é a apresentação para o trabalho final na disciplina de microbiologia do curso de engenharia ambiental da UFES. E a ideia é que seja uma breve exposição sobre os bioaerossóis, suas características, transporte e impactos na saúde humana. Iniciando com alguns termos. O termo aerossol refere-se a partículas líquidas ou sólidas suspensas passivamente em meio gasoso. São partículas extremamente pequenas na escala de micrômetros. Os bioaerossóis são derivados desses aerossóis e são partículas derivadas de material biológico, o que lhes dá uma composição orgânica, principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Geralmente o que encontramos nessas partículas são uma mistura de proteínas, lipídios e açúcares. Esses bioaerossóis são divididos em subgrupos e o que nós vamos ver aqui são os bioaerossóis primários, que são os materiais biológicos emitidos diretamente na atmosfera, pela sua fonte. Eu vou começar a me referir a eles como PBAs, que, por exemplo, podem ser os esporos fúngicos. Nem todos os aerossóis são liberados diretamente da fonte, como esses que nós vamos ver, e alguns são formados na própria atmosfera, resultado de reações químicas envolvendo compostos voláteis e também pela conversão gás-partícula. Esses aerossóis são chamados de aerossóis secundários, que nós não vamos ver aqui. Os BPAs podem representar cerca de 5 a 50% do número total de partículas atmosféricas menores, de 0,2 micrômetros de diâmetro. E são extremamente diversos, de diferentes tamanhos, diferentes origens, e podem ser restos de plantas, de animais, podem ser grãos de pólen, esporos e células bacterianas e fúngicas e vírus. Existem diversas fontes que emitem esses bioaerossóis. O próprio corpo humano libera uma nuvem de micróbios, fora todas as atividades humanas, como instalações de compostagem, de tratamento de água, que geram localmente grandes quantidades de bioaerossóis potencialmente perigosos para a saúde humana. Além disso, nós temos as fontes naturais de BPAs. Por exemplo, as copas das plantas, que liberam quantidades de bioaerossóis até mesmo superiores aos oceanos e mares. Os bioaerossóis compartilham certas características que permitem classificá-los e diferenciá-los. Então, existem alguns critérios de estudo. São milhares de partículas de milhares de fontes diferentes, mas por razões epidemiológicas e ecológicas, estuda-se muito os bioaerossóis de pólen, fungos, bactérias e vírus, que são os que serão comentados aqui na nossa apresentação. Primeiramente, sobre os grãos de pólen. Não são partículas relacionadas diretamente com a microbiologia, mas são importantes constituintes da atmosfera. Eles são o elemento masculino da reprodução das plantas, que tem esse mecanismo de dispersão do pólen pelo vento para sua reprodução. Mas além de possibilitar a fecundação e a formação de sementes e frutos, o pólen também possui muitos alérgenos que causam sensibilidade no sistema respiratório humano. Essas partículas têm um tamanho médio, entre 30 e 40 micrômetros, isso variando de uma espécie para outra, e chegam a afetar 40% da população em áreas industrializadas. E eles também não são os únicos que carregam alérgenos. Os esporos fúngicos também carregam alérgenos e também podem afetar cerca de 30% da população. E esses são outro grupo de bioaerossóis que nós vamos ver agora. Muitos desses micro-organismos são envolvidos com compostagem, decomposição, ciclagem de carbono e outros, além de também serem patogênicos. Uma das fases reprodutivas dos fungos envolve a formação de esporos, que são projetados para serem dispersados de modo que possuem resistência de secação e estresses ambientais e atmosféricos. Então, quando há condições favoráveis de água e nutriente, esses esporos são depositados na superfície e germinam, colonizando o substrato. A maioria dos esporos de fungos transportados pelo ar se enquadra na fração respirável de aerossóis. É uma faixa que abrange partículas com um diâmetro inferior a 10 micrômetros, que seriam as partículas capazes de penetrar os brônquios na região alveolar, em que não há muitos mecanismos de retenção de partículas, como o muco, que prenderiam partículas estranhas ao corpo.
cerca de 30 a 35% das espécies de esporos são potencialmente alergênicas para os humanos. Próxima ao solo, há uma abundância de 1.000 a 1 milhão de esporos por metro cúbico, que são concentrações muito maiores perto das fontes, como as fazendas, as estufas, e tem concentrações muito mais baixas em altas altitudes. Fora os esporos, materiais infestados por algum fungo também liberam aerossóis, que seriam nesse caso fragmentos de hifas ou partículas tóxicas de fungos, como as micotoxinas. Outro tipo de bioaerossol são as bactérias, que não têm sua forma limitada a esferas, mas também podem ser representadas por bastonetes, mas no geral eles apresentam um diâmetro de em torno de 1 micrômetro. Algumas bactérias podem formar esporos, assim como os fungos, que permitem sobrevivência inativa por longos períodos de tempo. Em uma escala global, se estima um número total de bactérias nos primeiros 3 km de altitude em cerca de 10 elevado a 19 células bacterianas. Uma notável característica das bactérias na natureza são a formação de biofilmes nas superfícies, que basicamente são aglomerados de micro-organismos pela deposição e adesão delas em superfícies, na qual se fixam e constituem uma matriz de exopolissacarídeo, que seriam polissacarídeos produzidos pelas bactérias extracelulares, de forma extracelular. Como a maioria das células bacterianas transportadas pelo ar são geralmente encontradas agregadas, ou seja, juntas a outras partículas ou a outros organismos, provavelmente são derivadas do biofilme. Então, as superfícies das plantas, que são revestidas por biofilmes de organismo, fazem parte de uma importante fonte de bioaerossóis, liberando uma quantidade considerável no ar. A concentração típica de bactérias no ar próximo ao solo varia de 100 a 1 milhão de células por metro cúbico, e há uma variabilidade temporal muito alta na composição de bactérias no ar. Sua concentração geralmente é maior durante os períodos quentes do ano e durante o dia. Alguns fatores meteorológicos também possuem certa influência, mas as análises mostraram que dependem altamente do local de amostragem daquela coleta de ar. No geral, são organismos que conseguem permanecer de 2 a 10 dias no ar e viajar milhares de quilômetros, o que mostra sua resistência ao frio, aos raios UV e outros estresses ambientais. O último grupo que nós vamos ver aqui são os vírus. Eles são a menor classe de bioaerossóis e os principais mecanismos que aerolisam essas partículas são espirros e tosses. Eles têm uma média de concentração nas residências de cerca de 1.000 a 10.000 células por metro cúbico, mesmo que tenha uma alta variabilidade espacial dessas concentrações. Não tem muita relação entre o tamanho da partícula e a infectabilidade. Como a gente está falando de aerossol, o tamanho do diâmetro é particularmente importante, porque é isso que determina o quão profundo essa partícula pode ir no sistema respiratório. Mas alguns estudos viram que quando essas partículas virais são aerolizadas com outras partículas, elas são menos sobrecarregadas com os estresses ambientais, o que permite que elas sobrevivam por mais tempo na atmosfera. A gente vai falar sobre isso especificamente mais para frente. Esses micro-organismos habitam a maioria das superfícies de plantas, solos e rochas, com altas concentrações por unidade de área, chegando a cerca de 10 a quarta a 10 a 8 células por centímetro cúbico. Na maioria desses ambientes, os principais fornecedores de bactérias na atmosfera próxima à superfície são as plantas, as superfícies das plantas e o solo. As atividades humanas também são importantes fontes de bioaerossóis, como as indústrias e a agricultura. E, além disso, em ambientes internos, as fontes de aerossóis incluem material ressuspenso da superfície, que é resultado das atividades humanas cotidianas e de fluidos de tosse, espirro, fala e respiração. Fora isso, ainda há a superfície dos oceanos e mares, que ejetam organismos vivos e em decomposição. A aerolização dos micro-organismos derivados dessas várias fontes ocorre por dois principais mecanismos: liberações ativas e liberações passivas.
Os bioaerossóis passivos são emitidos quando há rompimento do material por forças externas maiores do que as forças de ligação entre a partícula e a superfície na qual essa partícula está. Então, esse movimento ocorre tipicamente por perturbações do vento e impacto das gotas de chuva na superfície. Os micro-organismos também podem liberar material biológico por mecanismos ativos. Esses têm correlação com fatores ambientais. Então, basicamente, a liberação ativa é encadeada por um mecanismo específico interno na espécie biológica, estimulada por fatores externos, como temperatura e umidade. Isso ocorre nas espécies de fungos, por conta da esporulação, e em algumas espécies de pólen. Em casos de liberação ativa por fontes humanas e animais, esse processo é por gotículas de espirro ou tosse. Então, basicamente, a liberação ativa é definida como uma agitação mecânica de uma fonte microbiana, o que é diferente da liberação passiva, que é uma agitação resultante do vento ou do impacto de gotas de chuva, que necessariamente precisa romper a estrutura de ligação entre a superfície e a partícula. Esses mecanismos de emissão dependem de forças que resultam de outros dois mecanismos, que são erosão e danos abrasivos e por estouro de bolhas. O primeiro que nós vamos ver aqui é o caso de erosão, deslocamento e danos abrasivos sobre a terra. Nesse caso, umidade do solo, velocidade do vento e textura do solo controlam a aerolização desse solo. Então, esse mecanismo é o principal em áreas desérticas e em terras agrícolas, que suspendem partículas no ar pela erosão eólica. Os materiais biológicos liberados das plantas também são resultados da abrasão das folhas com o vento. O outro mecanismo é o estouro de bolhas, que é o principal na geração de aerossóis por superfícies de água. Os bioaerossóis são liberados pela quebra de ondas que emitem gotas de espuma, filmes e jatos de água. Os mares são um importante sistema natural de produção de bioaerossóis. A quantidade de material biológico transportada pelas bolhas depois de liberado por sua ruptura pode ser enriquecida em várias ordens de grandeza na atmosfera, quando interagem com outras partículas. Os micro-organismos podem ser dispersos pelo estouro de bolhas quando gotas de chuva atingem a superfície da água ou a superfície do solo. Então, as bolhas se formam e a sua ruptura gera aerossóis em minúsculos jatos de água, resultando na liberação no meio ambiente. Por fim, as emissões por sistemas artificiais. Os sistemas feitos pelo ser humano incluem processos agrícolas e de tratamento de resíduos, como compostagem, tratamento de águas residuais, além das áreas urbanas. As técnicas de gerenciamento de resíduo, por exemplo, envolvem liberações ativas ou episódicas durante o ciclo operacional de descarga, moagem, mistura, peneiramento, aeração e etc. Então, nesses locais em que tem esse tipo de trabalho, há uma concentração significativamente alta de bioaerossóis. A dispersão de partículas na atmosfera ocorre em uma faixa de escala de comprimento de milímetros a milhares de quilômetros. Por serem tão pequenos e extremamente leves, os bioaerossóis podem ser facilmente transportados de um ambiente para o outro através do ar. O ar é um caminho tão eficiente para transporte que vários organismos desenvolveram mecanismos que possibilitam maior dispersão na atmosfera. Os esporos é um claro exemplo disso. Em geral, partículas biológicas emitidas são liberadas na camada limite da superfície, que é uma região com uma altura típica de 1 km de altitude. E nessas regiões ocorre o transporte turbulento desses bioaerossóis, e frequentemente permanecem na atmosfera por mais de uma semana antes de serem depositados no solo. A maioria dos estudos envolvendo o transporte de bioaerossóis são realizados com disseminação de pólen e esporos de fungos, que são bons marcadores para tipos de micróbios com tamanhos semelhantes. Então, a dispersão atmosférica ela pode ser vista envolvendo 3 etapas: emissão da fonte, que nós vimos anteriormente, transporte na atmosfera e deposição no solo.
O movimento dessas partículas no ar é determinado por um conjunto de forças que incluem arrasto dinâmico, gravidade, flutuabilidade e outros, que não serão discutidos aqui. Mas, no geral, é o equilíbrio dessas forças que determinam a trajetória das partículas e a sua capacidade de percorrer longas distâncias. Resumidamente, regiões com gradientes verticais, ou seja, onde há uma mudança nas características atmosféricas de acordo com a gravidade, ocorre alto cisalhamento do vento, resultando em uma dispersão mais rápida das partículas. Pensando nas copas das plantas, com uma extensão significativamente grande, há uma subcamada na parte inferior dessa camada limite da atmosfera. Então, você tem a área de contato entre essa copa e a atmosfera. Nessa região de encontro dessas duas partes, ocorrem altos turbilhões e rápida disseminação dos micro-organismos. Após submetidos a esses movimentos, as partículas podem ser removidas por dois processos de deposição: deposição úmida e deposição seca. A deposição úmida, ela ocorre por remoção, por precipitação ou lavagem. Então, aerossóis microbianos podem ser eliminados por gotas de chuva ao serem capturados na atmosfera. Eles também podem ser incorporados em gotículas de nuvem e atuarem como núcleos de formação de condensação e gelo. Então, nesse processo, a água ela pode ser condensada diretamente no aerossol, ou a partícula de aerossol ela atua como uma fonte, não uma fonte, mas ela atua como uma partícula de nucleação, em que ela serviria basicamente como uma semente, uma mini semente de pequenos cristais de gelo. E a deposição a seco ocorre quando as partículas se depositam ou colidem e aderem à superfície. Esse processo também é dividido em outros três processos, que incluem sedimentação gravitacional, impactação e outro que eu não me recordo agora. Mas todos esses processos estão ligados ao diâmetro aerodinâmico da partícula. Então, por exemplo, os esporos fúngicos e o pólen estão fortemente sujeitos às forças gravitacionais. Então, o principal processo de deposição no solo que essas partículas têm é o processo por deposição gravitacional. Em relação à sobrevivência desses micro-organismos no ar, há alta variabilidade de um organismo para o outro. Então, na baixa atmosfera, essas partículas precisam lidar com dissecação, deficiência de nutrientes, agentes oxidantes e radiação solar. Nesses estudos de sobrevivência de micro-organismos na atmosfera, a radiação UV é particularmente muito considerada, por basicamente definir o fator de sobrevivência. A resistência a altas temperaturas é muito menor e em dias ensolarados de verão conseguem atingir o solo em quantidades suficientes para matar esporos que estejam sensíveis a essa radiação por algumas horas. Mas existem mecanismos que ajudam a lidar com esse estresse e sobreviver por longos períodos de tempo. Pigmentação, esporulação e adesão a outras partículas auxilia muito no processo. Então, é aquilo que eu citei um pouquinho lá atrás. Quando essas partículas estão associadas às outras partículas, então as bactérias, por exemplo, elas ficam mais protegidas, tendo uma espécie de escudo que aumenta a sua longevidade. Também é importante entender que existem outros meios de dispersão na atmosfera, não apenas pelo vento. Essas partículas podem ser dispersadas por insetos, pássaros, gotículas de respingo e outros. Um ponto a ser considerado é a troca de ar entre ambientes internos e externos. Então, em ambientes internos, os bioaerossóis provêm principalmente de emissões humanas, por tosse, respiração, fala e derramamento de partículas de cabelo, de pele e células. Cada ser humano tem sua própria nuvem microbiana, que chega a expulsar cerca de 1 milhão de micróbios a cada hora. Além disso, as atividades humanas cotidianas ressuspendem essas partículas. Então, quando elas são eliminadas, quando elas são exaladas, elas se depositam na superfície e qualquer movimentação mecânica ressuspendem essas partículas, retornando elas para a atmosfera.
Eu queria discutir com vocês uma simulação produzida pela USA Today, junto com o professor de engenharia mecânica da Purdue University. Eles analisaram algumas estruturas ao ar livre que surgiram por conta da dificuldade que alguns restaurantes tiveram no início da pandemia de 2020. Eles tinham a intenção de minimizar a chance de infecção com essas estruturas ao ar livre, mas na verdade possivelmente eles aumentaram o risco de infecção, e é isso que eles buscam mostrar aqui. A gente tem a simulação número 1, que inclui uma estrutura de madeira fechada, com janelas e portas fechadas. Então a única passagem de ar entre o ambiente interno e o ambiente externo é por meio de vazamentos das portas e rachaduras das janelas. O vento ele não entra, ele contorna a estrutura e não há nenhuma troca significativa de ar entre o ambiente interno e o ambiente externo. Aqui eles analisam uma pessoa infectada falando e comendo por 10 minutos, e eles só representam 10% dos aerossóis que essa pessoa exala. Então, ventilação alguma, e a gente pode ver que existe uma concentração desses aerossóis nas pessoas próximas a essa pessoa infectada. Numa simulação número 2, com a mesma estrutura, mas com portas e janelas abertas, então a gente tem uma passagem do ar por toda a estrutura e uma troca muito mais significativa. A mesma pessoa infectada, conversando, comendo e falando, e a gente consegue ver uma diminuição na concentração desses aerossóis. Eles são facilmente dispersados, então as chances de infecção são menores. Existe uma diminuição dessa concentração de 4,4 vezes, e eles comparam a simulação número 1, em que existe uma maior concentração, em uma conversa com pessoas sem máscara, e a simulação número 2, com uma conversa de pessoas utilizando máscaras cirúrgicas e completamente protegidas. A UFES possui um equipamento para análise de ar em ambientes internos, com possível detecção e captura de micro-organismos suspensos no ar. O projeto é desenvolvido pela Biogen, uma empresa de consultoria e planejamento ambiental aqui no estado, junto com o Laboratório de Nanomateriais da Universidade e com o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo. O sistema funciona com a coleta de ar por um mecanismo de sucção, no qual o ar é forçado a passar por um tubo coletor, onde as partículas virais e os demais micro-organismos são capturados em um gel. Após a amostragem, o conteúdo do tubo coletor também é levado para laboratório para detecção e quantificação do micro-organismo capturado. Uma vantagem desse procedimento é a utilização do gel, que permite uma manipulação mais segura da amostra, já que a partícula viral fica completamente inativa e sem capacidade de infecção após capturada por esse gel. Nos casos de detecção de vírus, além do gel, ainda há uma solução de Lise com um sistema de captura e rompimento de partículas virais. Eu não encontrei o status atual do projeto, mas ele passava por testes para posterior uso em hospitais e unidades de atendimento a pessoas com Covid-19. Ambientes contaminados por bioaerossóis implicam em uma variedade de doenças. Não é à toa que existem equipamentos agora com o objetivo de controlar essas concentrações de bioaerossóis no ar. A presença dessas partículas estão associadas a doenças infecciosas, tóxicas e de hipersensibilidade. Muitos fatores influenciam no impacto dessas partículas biológicas no corpo humano. O tamanho é o principal fator. Essas partículas aerolizadas recebem classificações de acordo com o seu tamanho do diâmetro aerodinâmico. Então, bioaerossóis entre 100 e 200 micrômetros só são depositados nas vias aéreas superiores, que incluem nariz, laringe e faringe, eu acho, onde elas são facilmente eliminadas ao serem capturadas pelo muco. Então elas não apresentam muitos riscos à saúde do ser humano. Outras partículas de tamanho entre 100 e
10 micrômetros são inaláveis em algumas áreas, mas também podem ser eliminadas pelos mecanismos de proteção. Mas existe uma fração de partículas de tamanho menor de 10 micrômetros que é potencialmente perigosa. Por ter um diâmetro tão pequeno, elas passam facilmente pelo trato respiratório e conseguem atingir brônquios terminais e os alvéolos. Então, elas são as chamadas fração de partículas respiráveis, fração de partículas inaláveis, aquelas que realmente penetram no trato respiratório e apresentam sérias consequências à saúde humana. Resumidamente, ambientes altamente contaminados incluem fazendas agrícolas, instalações de compostagem e estações de tratamento de águas residuais. Nesses ambientes, a contaminação pode chegar ao número de 10 elevado a 9 bactérias por metro cúbico e são associadas a doenças como rinite, asma, bronquite e outros. Foi relatada uma maior prevalência dessas doenças em trabalhadores nesses ambientes. As instalações com baixas concentrações de contaminações incluem escolas, casas, lugares onde a carga biológica provém principalmente de fontes humanas. A contagem de bactérias nesses locais são relativamente baixas comparadas a outros locais, na faixa de 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3 bactérias por metro cúbico. Essas são as referências para posterior consulta, caso queiram. A maioria das informações dessa apresentação foi tirada do livro Microbiologia dos Aerossóis, de Anne e Pierre. Eu espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.